Olá, espero que estejas bem desde o último vídeo e a mensagem que tenho para ti hoje é: qual o teu caminho? Quando falamos de qual o teu caminho, eu gostava que muitas vezes as pessoas sentem-se perdidas, muitas vezes as pessoas perguntam qual é que é o meu propósito, qual é que é a minha missão aqui na Terra. Todos nós temos algo que somos exímios a fazer e muitas vezes que ninguém nos ensinou. É algo que já nasceu connosco. E é nessas coisas que eu costumo dizer às pessoas para se focarem. Se há algo que tu fazes e que ninguém te ensinou, que sai de ti naturalmente, é porque o teu propósito deve estar alinhado com isso. Só precisa ser descoberto para tu conseguires dar o teu melhor e teres o melhor de ti. Mas muitas vezes nós olhamos com um olhar um bocado superficial para as coisas e não conseguimos ver aquilo que Deus quer que nós estejamos com os olhos abertos para ver. E eu, quando falo nisto, é que nós todos pensamos em ter uma vida estável, uma vida que nos proponha, que nos dê condições para que tenhamos uma casa, que tenhamos um carro, tenhamos uma vida estável. E quando nós lemos a Bíblia, reparamos que a estabilidade é algo que não acontece na vida das pessoas que estão mencionadas na Bíblia, pessoas que marcaram a vida de todos nós, e que temos que ter em atenção isso, porque a estabilidade não está alinhada muitas vezes com o nosso propósito. Eu posso dizer que quando temos que dar muitas vezes passos em frente sem saber onde é que vamos pisar, como eu já falei muitas vezes. E o rei Salomão fala muitas vezes disso, que os caminhos do homem muitas vezes levam à morte, porque nós não estamos a ver aquilo que Deus vê. E por vezes nós dizemos: isto estava a correr tão bem e agora de repente aconteceu algo e isto desmoronou tudo, ou a minha empresa faliu, ou fui despedido. Mas se calhar Deus está-nos a proteger de algo maior que ia acontecer, alguma coisa de muito má, algo que não foi para isso que Ele nos meteu na Terra. E isso, em vez de vermos uma porta fechada, temos que olhar para isto como uma salvação. Porque os caminhos que nós vemos não são os caminhos que Deus vê para nós muitas vezes. E os caminhos que nós olhamos e vemos que vai ser uma história difícil, vai ser cheia de altos e baixos, não vai trazer estabilidade, mas é aí que Deus está a alinhar-nos e está-nos a meter nesse caminho. Porque quando nós não conseguimos ver esses caminhos, é onde nós vamos agarrar mais a Deus. E é onde Deus vai conseguir falar connosco. É onde Deus vai mostrar para onde é que temos que ir. Vai nos mostrar que realmente é esse o caminho que temos que seguir. E para esse caminho temos que ter muitas vezes a sabedoria de saber escolher qual é o caminho que devemos seguir. Se é o A, se é o B, se é o C. E muitas vezes ouço as pessoas: eu tenho este assunto, não sei se vou sair deste trabalho, não sei se vou para melhor, isto surgiu-me, eu tenho esta ideia, não sei se eu vou fazer. E por vezes as pessoas, aquilo que eu digo é: tens que refletir sobre isso, pede ajuda a Deus para saber se deves estar parado, se deves andar, se deves te mudar. E o ficar parado não quer dizer que tens que estar: vou ficar parado porque estou estável. A estabilidade não traz crescimento. Nós, quando vamos ao ginásio, se nós tivermos sempre que a máquina é igual, com o mesmo peso, com o mesmo tempo que fazemos, o nosso músculo só estamos a fazer uma manutenção, não estamos a crescer, não estamos a elevar a fasquia. E na vida é isto: se nós queremos ter resultados maiores, se nós queremos ter algo maior na nossa vida, temos que ir em frente, temos que nos propor a sair do conforto e a ir para a zona do desconforto,
que é aí que as coisas crescem, é aí que nós nos agarramos como cristãos a Deus e a Jesus, e é aí que Ele nos começa a levar pela mão. E é nessas alturas que nós vemos por onde é que estamos a ir, e algo maior existe para nós. Eu gostava que todos vós pensassem nisso, e pensassem quando têm um assunto, uma decisão, eu devo sair desta cidade e ir para outra, eu devo sair deste trabalho e ir para outro, que consultassem a Deus e que olhassem para os mandamentos, que, como Salomão diz, as respostas as respostas para as nossas perguntas estão nos mandamentos. As respostas para as nossas decisões estão nos mandamentos. Se olharmos para os 10 mandamentos, eles têm lá as respostas. E se aquilo que temos em mãos não se enquadra em nenhum dos mandamentos, é porque não é esse o caminho. É porque não é por aí que temos que ir. Não é esse o caminho que Deus quer para nós. Não é esse o caminho que devemos seguir. Eu consulto na minha vida e tanto na parte profissional, tanto como na parte familiar, eu não dou passo nenhum sem consultar a Deus, sem ver se este passo que eu estou a dar, se é a favor, se Deus é a favor que eu dê este passo, se não. E nós temos que estar mais ligados à nossa parte espiritual, a Deus, do que à parte material, porque a parte material, tanto temos agora, podemos correr atrás de muitas coisas e ganhar muito dinheiro e ter um emprego estável, mas em termos emocionais, em termos espirituais, como é que vamos estar? Será que nessas alturas nós vamos ouvir Deus? Será que isso não nos está a levar para um caminho que não tem volta? Para um caminho de quebra emocional? Para um caminho de quebra espiritual? Que é as maiores quebras que estão a ver-se hoje em dia, nestes tempos. E eu cada vez vejo mais pessoas, cada vez mais jovens, perdidos, porque idealizam uma coisa que aos 20 anos eu vou acabar os estudos, depois vou ter um emprego, aos 30 já vou ter um emprego estável a ganhar muito, já vou ter um carro, já vou ter uma casa, depois vou ter filhos. E se alguma destas coisas não encaixa aqui, a pessoa fica desesperada porque começa a entrar em stress, porque eu ainda não atingi, eu queria ter uma casa e não tenho, ou eu tenho uma casa e um carro, mas não tenho filhos, nem tenho uma companheira. E isto não é igual para todos. O caminho que Deus tem traçado para todos não é igual nos mesmos tempos. Há pessoas que atingem isso muito mais cedo e vão ter outros desafios lá mais na frente. Há outras pessoas que vão ter, por exemplo, a casa primeiro que o carro, ou vão ter filhos primeiro do que ter uma casa. E cada qual tem as suas etapas no seu tempo, porque o tempo que Deus tem para mim não é o mesmo que tem para ti. E muitas vezes eu estou a dizer isto e eu só prego e passo a mensagem só das coisas que eu já vivi. Eu também já pensei em eu vou ter um carro, depois vou ter uma casa, depois vou ter um filho, e as coisas não foram assim. E as coisas não foram como eu pensava, de sair de um sítio onde eu estava estável, que vivia na casa dos meus pais, e ir para outro sítio juntar-me com a minha mulher, e pôr emprego, de repente ficar sem esse emprego, depois ir para outro emprego, começar de baixo e começar a crescer, e quando já estava estável e as coisas já estavam bem, eu sair desse emprego, pensar, bem, vou sair porque vou para um desafio maior, e sair e começar de novo e voltar a começar várias vezes. Mas essas vezes não foi dar passos atrás, foi ter mais ferramentas para o futuro. E quando eu quis ser pai pela primeira vez e íamos ter um bebê e as coisas não surgiram porque aconteceu um aborto na gestação, e foi porque não foi culpa de Deus, não foi culpa minha, não foi culpa da minha mulher, foi porque tinha que ser, e foi uma maneira de nós reinventarmos e superarmos os dois juntos uma perda que tivemos, e que nada acabava ali. Mas foi uma altura em que nós também temos que fazer, temos que pensar sobre as coisas, que as coisas não são lineares. E se tu alguma vez passaste por uma perda dessas, ou
ou por uma perda de um familiar que não estavas à espera. São alturas em que nós temos que pensar, será que tudo o que estamos a fazer em prol de bens materiais está ao mesmo nível do tempo que estamos a dispensar para ter esses bens materiais? Será que às vezes não devemos meter um travão e eu não tenho já o carro ou não tenho já a casa, mas eu estou a viver aquilo que eu devo viver agora, que eu estou a sentir que estou no tempo certo, no sítio certo? E ir com calma, porque por vezes há pessoas que, e nós vemos na Bíblia, há pessoas que só atingem o seu propósito já muito tarde. Tarde aos nossos olhos, aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus foi no tempo certo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, que ele não foi um dos 12, mas é alguém que escreveu muitos livros da Bíblia e foi alguém que eu gosto muito da história dele, porque acho que é uma história que enquadra-se em muitas pessoas que veem os meus vídeos e que são cristãos, que acreditam em Deus e em Jesus. Foi alguém que era uma pessoa que não era... que ninguém ia dizer que ele ia ser alguém que ia pregar pelo mundo e em tantos sítios, ia fazer tantos milagres, tantas pessoas que se curaram, tantas pessoas que se converteram por ele pregar a palavra de Deus, e que foi alguém que até muito tarde perseguia cristãos e matava-os e prendia-os até conhecer Jesus. E foi aí que quando ele conheceu Jesus, que tudo mudou na vida dele. Tudo começou a fazer sentido. Mas já foi muito, aos nossos olhos, muito tarde. A vida dele já tinham muitos anos a combater os cristãos e a fazer algo que não era aquilo que Deus queria, mas foi um improvável que Deus converteu. E ele converteu muitas pessoas ao cristianismo. Lá está, aos nossos olhos, muito tarde. E se tu, hoje em dia, ainda não tens alguém, ou não tens filhos, ou não tens a casa que tu pretendias, as coisas vão surgir no tempo certo. Se tu pedes conselhos a Deus e tu segues os mandamentos de Deus, Ele está-te a levar para o sítio certo. Ele está-te a dar as ferramentas necessárias para quando tu tiveres essas coisas, tu tenhas a melhor sabedoria para conseguires saborear essas coisas, ou conseguires ter as ferramentas necessárias para fazer o que é certo na altura certa. E eu tenho consciência que na minha vida, como na vida de todos vós e na vida de todos os apóstolos de Deus, de apóstolos de Jesus Cristo e de Deus, não é? Eles passaram por várias adversidades para estarem prontos para quando algo maior aparecesse na vida deles, eles responderem da melhor maneira. E eu sei que passei por muitos desafios, estou a falar em parte tanto familiar como em parte de trabalho. Foram desafios que na altura eu pensava, puxa, as coisas estavam a correr tão bem e agora começo de novo outra vez. E não era várias maneiras de eu conseguir resolver problemas. E hoje em dia eu estou num sítio em que, se eu não tivesse passado por estas fases todas, eu não tinha a sabedoria e o discernimento necessário, nem bagagem para conseguir fazer o que faço hoje. Por isso, todos os desafios que nós temos, eu volto a frisar, tanto na parte do trabalho, tanto na parte familiar, tanto na tua parte emocional, com o stress, com a pressão que existe, com tudo. Tu estás a passar por isso porque algo maior está a vir em direção a ti. E se tudo encaixa nos mandamentos, aquilo que tu fazes na tua vida, estás no sítio certo. Por isso não forces aquilo que ainda não chegou, deixa chegar, não fiques parado, mas não tens que forçar algo que não está a chegar no momento de agora, não é? Eu espero que esta mensagem tenha-te ajudado a teres mais calma, a teres mais discernimento, mais sabedoria, para conseguires aproveitar o tempo certo na altura certa e conseguires saborear aquilo que estás a viver agora. E não pensares muito no futuro, podes até planeá-lo, mas não o vivas, que é uma coisa que eu falo muito nas mensagens que eu tenho aqui no YouTube. Podes planeá-lo, mas não o vivas.
e Deus vai-te mostrar o caminho. Consulta os mandamentos e Ele vai-te mostrar o caminho do sítio certo na hora certa. Se estás no sítio que deves estar ou se tens que mudar e começar algo novo. Ele vai-te mostrar. Pede-lhe sinais, Ele também te pode mostrar com sinais. Cria uma relação com Deus, porque ao criares a relação com Deus é como um amigo. É como uma pessoa. Quanto mais relação, quanto mais tu oras a Deus, quanto mais falares com Deus, mais Ele te vai responder. Tens que ter intimidade. E eu gostava que todos vós que veem os vídeos, que criem essa intimidade todos os dias. Podem falar a qualquer hora. Ele está-nos a ouvir, Ele está em todo lado. Eu espero que esta mensagem te ajude a teres calma e saberes o teu caminho, que é para isso que esta mensagem foi realizada. Foi essa a mensagem que Deus me passou, que eu devia passar para ti, e que tu tenhas calma e consigas ver o caminho que Ele tem para ti. Até ao próximo vídeo, obrigado. E mais uma coisa, subscrevam o canal, metam gosto, partilhem, porque isso faz com que o canal chegue a mais pessoas, que a mensagem chegue a mais pessoas e ajude cada vez mais pessoas, que é esse o objetivo. Obrigado e até à próxima semana.